Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais conteúdo para vocês. Hoje nós vamos falar de geometria espacial, especificamente do cilindro. Se liga aí então. Bom, vamos lá, vamos tentar entender o que é um cilindro então. Primeiramente, a gente pode ver que a gente tem uma base circular na parte de cima, uma base circular na parte de baixo e todos os pontos que unem essas duas bases dão a figura do cilindro, tá? Essa é a ideia do nosso cilindro. A gente tem duas bases iguais aqui, circulares, e na parte de cima, na parte de baixo. Bom, vamos deduzir algumas fórmulas para o cilindro, Já que o cilindro ele se assemelha muito a um prisma, A ideia do prisma pode ser usada aqui. Eu só não posso falar que ele é um prisma de base circular, porque prisma só pode ser formado por segmentos retos, só pode ser formado por polígonos, tá? E o círculo, no caso, a circunferência não é um polígono. Então, aqui a gente tem o nosso raio, ok? O raiozinho, coloquei um R aqui. Aqui a gente tem a altura do cilindro, coloquei um Hzinho para representar. Vamos deduzir, então, primeiramente, o volume. O volume do cilindro. O volume do cilindro eu quero saber como que eu preencho toda essa área aqui do cilindro, ó, todo o interior do cilindro, qual é a capacidade que cabe dentro desse cilindro aí. O volume nada vai ser que a área aqui preenchendo todo o espaço aqui dentro. Então, a área de baixo, ou seja, a área da base, que preenche isso durante toda a altura. Portanto, o volume do cilindro, eu gosto de escrever desse jeito, o volume do cilindro, ele é dado por a área da base vezes a altura. Mas a área da base, já vamos colocar aqui, A área da base, eu já posso trocar pela área da circunferência. Afinal, tem uma circunferência certinha aqui na parte de baixo. Então, é πr ao quadrado. Então, vamos trocar lá em cima. E nós vamos ter que o volume do cilindro é πr ao quadrado vezes h. Pronto. Podemos usar diretamente essa fórmula aqui para calcular volume. Ok, deduzir a área da base. E a área lateral? Quanto será que é essa parte toda aqui que ocupa no cilindro? Vamos desmembrar esse cilindro para ver como fica? Abrindo o cilindro, então, ó, fazendo um corte nele aqui assim, ó, na altura e no raio, abrindo todo o cilindro, a gente pode ver que a parte lateral dele vira um retângulo, tá vendo? Esse retângulo tem a própria altura do cilindro e a base do retângulo é nada mais que o comprimento da circunferência que está aqui, ó. Então, essa circunferência aqui, vou fazer ela de roxo, essa parte aqui, ó, ela vem exatamente aqui, na base desse retângulo, tá? Portanto, a área lateral desse cilindro é a mesma coisa que a área desse retângulo que está embaixo. Portanto, é base vezes altura. A base é 2πr e a altura é h. Então, vezes h. Então, 2πrh. Veja que é muito próxima do volume, Essa é a área lateral, essa é a área da base. E na hora de eu falar toda a área total, então, do cilindro, a gente vai escrever assim, a área total vai ser a área lateral, que a gente vai sempre calcular a parte, e cuidado, hein? A área da base, mas é a área da base, a parte de cima e a parte de baixo, tá? Se eu for falar de toda a área do cilindro, a área total dele. Então, são 2 vezes a área da base. Não pode esquecer disso, certo? Então, sabendo de todas essas informações, vamos para os exercícios. Exercício 1. Um tanque para depósito de combustível tem a forma cilíndrica de dimensões 10 metros de altura e 12 metros de diâmetro. Periodicamente, é feita a conservação dele, pintando-se a sua superfície lateral externa. Sabe-se que para uma lata de tinta pinta-se 14 metros quadrados da superfície.
Nessas condições, é verdade que a menor quantidade de latas que será necessária para a pintura da superfície lateral do tanque é de. Então, a gente tem um depósito no formato de cilindro, olha lá. E as alturas e as medidas são 10 metros de altura, 12 metros de diâmetro. Vamos representar ele aqui, ó. A gente tem mais ou menos essa figura aqui, ó. É o nosso cilindro, tá? Vou colocar ele para cá. Então tá lá, 10 metros de altura. E aí, cuidado. O exercício deu o diâmetro. O diâmetro é sempre o dobro do raio. Nas fórmulas a gente sempre usa o raio, tá? Então aqui no desenho eu já coloquei 6 metros de raio, ó. Ok? A gente precisa encontrar o que vai ser pintado. Vai ser pintado a superfície lateral. Opa, superfície lateral, a gente sabe a área lateral, né? A fórmula da área lateral a gente acabou de deduzir, ela é 2πr, que é a circunferência aqui de baixo, certo? Quando você abre todo o cilindro, vezes a altura do cilindro. Então vamos achar. O exercício não falou, mas nós vamos ter que substituir o π por algum valor. Então vamos colocar o 3,14 aqui no lugar do π, tá? Então vai ficar assim: 2 que multiplica 3,14 vezes o raio, que é 6, que eu já coloquei aqui, ó. Não use o diâmetro, sempre cuidado com isso, vezes o 10. Tá lá então? Fazendo essas continhas, 6 vezes 10 a gente tem que é 60, vezes 2 vai dar 120, vezes 3,14 vai dar 376,8, o que? Metros quadrados, porque eu estou falando de área, não esquece do quadrado. Eu quero saber agora quanto de tinta ele vai usar, quantas latas vão usar. E uma lata pinta 14. Ué, então a quantidade de latas nada mais vai ser que a área dividida por quanto cada uma pinta, né? Por 14. Então vai ser o 376,8 dividido por 14, né? Fazendo essa continha rapidinho aqui, a gente vai ter quase aproximadamente 26,91 e aí vai, e alguns quebrados, tá? Então as contas não são exatas aqui. A melhor alternativa que se aproxima dessa resposta é a letra C, 27 latas, né? Se ele vai pintar 26 alguma coisa, ele vai ter que comprar 27 latas, tá ok? Próximo exercício, o retângulo ABCD seguinte, representado num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, é tal que o ponto A, 2,8, o ponto B, 4,8, o ponto C, 4,0 e o ponto D, 2 zeros. E aí, então, o desenho representado. Girando-se esse retângulo em torno dos eixos das ordenadas, obtém-se um sólido de revolução, cujo volume é. Então, sólido de revolução é um sólido formado por uma figura plana girando em torno de um eixo. O próprio cilindro é um sólido de revolução. Quando eu giro um retângulo através de um eixo, eu formo um cilindro. Nesse caso, veja que o retângulo, eu só vou querer saber por esse daqui. Então, eu vou ter uma vazão aqui no meio, né? Na hora que eu girar isso, eu vou ter todo o preenchimento aqui no meio, e aqui nas laterais, nas bordas, e aqui vai ter um furo, que não vai estar preenchido, porque o retângulo não está colado nesse eixo. Então, eu já fiz a representação, a gente vai ter algo desse tipo aqui, ó. Dá só uma olhada. Então, esse é o sólido que vai formar. É um cilindro com um buraco no meio. Nada mais é que isso, né? E aí a gente já tem as informações necessárias para calcular o volume desse sólido. Vou colocar mais para cá, para a gente então calcular o volume. O volume desse sólido vai ser todo o cilindro, tá vendo? Descontando o cilindro do meio que está vazado, que é a parte que eu não quero, tá? Então nós vamos fazer assim, ó. Vamos calcular o volume do cilindro maior. Então, volume do cilindro maior. Então, eu vou escrever já a fórmula do volume do cilindro. Área da base vezes altura. A base é sempre uma circunferência, πr.
r² vezes a altura. O π eu vou deixar em função do π, como estão as nossas alternativas, todas têm π, ó. Pode ver, então elas vão ficar na resposta. Então, vamos deixar o π. Aí eu tenho que o raio maior aqui, ó, o raio do cilindro todo vai até o ponto 0,4. Então, o raio é 4. Então, vou colocar aqui 4². E a altura do cilindro é 8, porque aqui esse ponto está no 4,8, por exemplo. Então, a altura é a variação no y aqui, né? Então, vai ser 8. Fazendo essa multiplicação, a gente vai ter 4² é 16, e 16 vezes 8, a gente tem 128. Então, 128 π centímetros cúbicos. Ok? Agora, vamos calcular o cilindro menor aqui, ó. Esse cilindro aqui dentro, tá? Que é a área que a gente não quer. Então, o volume do cilindro menor agora. De novo, novamente, π, só que agora o raio que eu vou usar, vou colocar R para diferenciar do outro raio, que é, eu usei o R aqui, que é 4, e agora vou usar o R, que é 2. Então, vai ficar π 2² vezes a altura, que não mudou, é 8. E aí eu vou ter 4², 2², que é 4, vezes 8, 32. 32 π centímetros cúbicos, certo? E aí o volume do sólido vai ser o quê? Vai ser o volume do cilindro maior, tirando o volume do cilindro menor. E aí a gente vai ficar com o quê? 128 π menos 32 π. 32 sobra 4 ainda, dá 196. 96 π centímetros cúbicos é o volume do sólido que vai formar aí essa alternativa. Vou diminuir aqui para a gente ver as alternativas, ó. A gente encontra aqui na letra E. Ok, pessoal? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.